O rei está voltando. Dinheiro do seu bolso, porque você não examina a Bíblia, você não busca conhecimento na Bíblia, e então acontece o que? Ignorância. Agora te coloca diante de um covil de ladrões salteadores. A ignorância te coloca diante de pessoas que podem sim te seduzir ao engano. Então essa geração, se tivesse o conhecimento da Bíblia, eu te garanto, dentro de cada igreja, se tivesse uma pessoa que tem zelo pela palavra de Deus, não entraria tantos falsos profetas da porta de um templo para dentro, não entraria. Sabe por quê? Porque nos tempos de Jesus, os apóstolos eles estavam desmascarando o falso evangelho. O apóstolo Paulo entrou na cidade de Atenas, desmascarou aquelas seitas que estavam lá. Hoje, quando você vai numa rua e prega a palavra, você é um julgador. Hoje, quando você fala a verdade do evangelho, você está apontando o dedo, você está fazendo um discurso de ódio. Sabe o que acontece isso, meu irmão? Não suportarão mais ouvir a sã doutrina. O que Paulo falou para Timóteo está se cumprindo. O que o apóstolo Paulo falou para Timóteo está se cumprindo agora. Paulo ele fala para Timóteo: Timóteo, prega o evangelho dentro e fora de tempo, Timóteo, porque chegará tempos em que não mais darão ouvidos à sã doutrina, mas darão ouvidos a espíritos enganadores, darão ouvidos a fábulas. E é o que está acontecendo hoje. A verdadeira pregação do evangelho, uma pregação que mostra aonde está o pecado, e que coloca a vista diante dos seus olhos, aonde você está falhando com Deus, hoje é visto como discurso de ódio, hoje é visto como discurso de apontamento, hoje é visto como julgamento. Mas não era assim nos tempos de João Batista, porque João Batista olhava nos olhos dos fariseus e falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Arrependei-vos, o machado já está posto sobre a raiz, e toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada pela raiz e ela é lançada no fogo. A pregação de João Batista era assim. Se João Batista pregasse para essa geração, o discurso não ia ser diferente, não. Se João Batista tivesse pregando para essa geração, ele não teria chegado muito longe. Ele ia ser apedrejado, as pessoas iam falar a mesma coisa, discurso de ódio, julgamento, apontamento. Não julgueis, porque é só isso que essa geração sabe fazer quando ouve uma pregação verdadeira que confronta o pecado e que cobra o arrependimento de você. Mas sabe por que isso acontece? É porque o falso evangelho cauterizou a mente. O evangelho light, ele cauterizou a mente. Pessoas que estão acostumadas com leite, uma criança que está acostumada com leite, ela não está preparada para receber o alimento sólido. Pessoas que são acostumadas a ouvir um evangelho light, um evangelho doce, igual mel, elas não conseguem ouvir o evangelho a qual João Batista pregava, não conseguem ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. O que é o ensinamento de Jesus? Eu vou ler aqui para você um deles, aqui em Mateus, a partir do capítulo 5 de Mateus, o evangelho de Mateus. Jesus ele já começa a ensinar, ele já começa a mostrar o que é a doutrina, o que é o ensinamento que conduz à salvação. E aí Jesus ele começa dizendo, no versículo de número 9, Mateus 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já começa assim: bem-aventurados os pacificadores, ou seja, mais do que felizes aqueles que trazem a paz, mais do que felizes aqueles que pacificam uma situação. Como que traz a paz? A paz ela vem de Cristo, e somente quem alcançou a paz que consegue oferecer a paz. Se Cristo está em mim, ou seja, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, então é claramente que eu tenho essa paz para te oferecer, porque eu não recebi ela comprando com dízimo, mas eu recebi ela pela graça de Deus, por conta da misericórdia do Senhor.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus estava falando da igreja que sofre pelo evangelho, que sofre pela justiça. Eu não vejo isso. Sinceramente, não vejo perseguição de igreja, não vejo. Com tanta roubalheira, com tanto dinheiro, com tanta ignorância, tanto desejo pelo dinheiro, não tem como ter perseguição, meu irmão. Os apóstolos foram perseguidos porque pregavam o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fazia acabar com o comércio religioso. O verdadeiro evangelho fazia fechar cidades que fazia comércio com a palavra de Deus. Por que você acha que esse comércio gospel está só crescendo? As indústrias da música estão só crescendo, os templos grandes e ricos, e as almas continuam perecendo, e as ovelhas continuam sem alimento, e o pobre continua miserável. Por quê? Porque não tem homem que prega a verdade, que coloca a cara para sofrer pelo evangelho. Mas João foi degolado. O que João estava pregando? Estava pregando contra o adultério. Imagina hoje, João ele chega diante de Herodes, fala: Herodes, essa mulher aí não é tua, essa mulher não é tua, Herodes. João naquele momento, ele foi encarcerado, e em seguida arrancaram a cabeça de João. Imagina se eu entro então agora, numa denominação, e eu chego diante de um pastor que já está no 3º casamento, e eu falo: rapaz, você está em adultério, se arrepende, volta ao primeiro amor. Sabe o que acontece? Eu saio algemado. E como se não bastasse, aqueles que apoiam o falso profeta me lixam. Meu irmão, não é de se escandalizar não. Tem 3 anos que eu prego esse evangelho. É cada coisa que, se for testemunhar, você não acredita. Evangélico querendo quebrar a caixa, evangélico chamando a polícia, evangélico me ameaçando, querendo me bater, soco. Tudo isso só sofre quem prega o verdadeiro evangelho. Quem prega só bênção, só vitória, e Deus está te abençoando, e Deus está te prosperando. O evangelho late, não traz perseguição. Mas Jesus falou: bem-aventurados aqueles que sofrem por amor do meu nome. Então tá difícil, sinceramente tá difícil do jeito que tá. Deus ele vai cobrar caro, dessa igreja que não se desperta e que não toma vergonha na cara. Estão vivendo no pecado como se Deus fosse tolerar. Mas a Bíblia vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho não mudou não, meu irmão, ou minha irmã. O evangelho não mudou não. A geração se modernizou. As igrejas que não são de Deus se modernizaram. Mas essa palavra ela é mais atualizada do que o jornal que você vai comprar amanhã. Essa palavra que se chama Bíblia Sagrada, ela não moderniza não. Ela é atualizada desde quando ela saiu da boca de Deus. Sabia disso? Mas o discurso hoje é que é uma palavra antiga. Nós estamos numa geração moderna e agora pode se tolerar tudo. Agora se tolera um pastor no 3º, 4º casamento, se pode beber um pouquinho, e pode isso, e pode aquilo. Mas Deus não autorizou pecado não, meu irmão. Pecadinho e pecadão até hoje traz a mesma condenação. É tempo de se arrepender. É tempo de buscar o arrependimento verdadeiro. É tempo de se prostrar aos pés do Senhor, pedindo então a sua misericórdia. Pois a Bíblia vai dizer que a sua misericórdia, ela dura para sempre, ela se renova a cada manhã. Como assim, pregador? Olha, você pode estar em qualquer pecado, você pode estar vivendo o pior pecado dessa geração, dessa terra, mas para todo pecado tem perdão, exceto um pecado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é condenação eterna. Blasfemar contra o Espírito Santo tem perdão. Mas qualquer pecado que você cometeu nessa terra, independente se é de sangue, pecado de sangue, se é pecado de morte, não interessa, Deus pode perdoar. Mas tem que voltar ao primeiro amor. Tem que consertar o que? Os caminhos. Tem que endireitar a conduta diante de Deus.
Foi isso que João Batista veio pregando nessa terra. Quando ele começou a pregar o evangelho, ele já começou pregando assim: a voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. O que é as veredas?